entenda uma coisa, você só compete com você mesmo, tá? No seu negócio, na sua profissão, na empresa que você trabalha. Porque muitas vezes, principalmente quando a gente vai empreender, a gente tem o sentimento de que eu tenho que faturar mais que fulano, minha empresa tem que ser melhor do que ciclano. E muitas vezes você torna colocando uma pressão exagerada em cima de você, tentando medir você com a régua dos outros. Então assim, eu quero falar com você nesse vídeo aqui um pouco sobre isso. Me chamo Elideberson, sou contador, consultor e gestor. Eu já quero pedir para você se inscrever nesse canal. E além de se inscrever nesse canal, já curtir esse vídeo e encaminhar para mais um empreendedor aí que talvez você pode estar ajudando alguém. Eu quero falar sobre essa questão de quando a gente começa um negócio, a gente idealiza um negócio, muitas vezes é por oportunidade ou às vezes é por necessidade. Mas o que acontece é que no meio do caminho a gente sempre fica olhando para o outro, sempre fica olhando para os lados e se comparando. E muitas vezes isso torna gerando uma pressão desnecessária. Como assim uma pressão desnecessária? Você tem que criar o seu plano. Então, você está empreendendo, você está pensando em empreender? Tá, primeiro, qual é o porquê que você está fazendo isso? Então, primeiro, achar o propósito. É você ter essa clareza. E depois, nos próximos 12 meses, não sei o momento que você está começando um negócio, mas talvez você está começando um negócio no meio do ano ou no final do ano. Então, essa primeira visão de 12 meses, talvez você não vai conseguir, mas então vamos olhar para a visão de ano. Quanto você quer atingir de faturamento em 2026? Depois você pega essa meta de faturamento de 2026, se for 12 meses, divide ela em 4 partes. Primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre e quarto trimestre. Beleza, então você dividiu, então você começa a focar nesse médio prazo. Você pega o primeiro trimestre que você tem aí e divide isso entre os 3 meses. E você vai ter ali a meta de cada mês. Então o que acontece? Então esse vai ser o seu termômetro. Você não tem que olhar para A, olhar para B. Você não tem que comparar o seu negócio com o negócio dos outros. Lógico, sem sombra de dúvida. Não estou falando para você ignorar o mercado, mas que esse não seja o seu termômetro, a sua métrica principal. Então, o que acontece? Porque quando isso se torna sua métrica principal, você sempre está se medindo com a régua de outras pessoas. E o que acontece? Cada um tem um momento, cada um veio de uma realidade. Talvez você tá começando um negócio com pouco capital. E talvez com quem você está se comparando, a pessoa já vem de uma boa situação financeira. Então você repara que tem uma diferença nisso. Se você repara que tem uma diferença de início. Então assim, se você começa com pouco capital e outra pessoa começa com mais capital, então querendo ou não, são realidades diferentes, por mais que seja o mesmo negócio, o mesmo segmento. Então é muito perigoso essa questão de comparar, é muito perigoso você ficar se medindo com uma régua que não é sua. Então beleza, você definiu ali as suas metas por trimestre, depois por mês. Então o que acontece? Você começa a fazer um controle disso. Faça o simples dá resultado. O simples é o que? Controla a entrada e saída do seu negócio. Tenha isso bem estruturado. Crie um plano de contas bem estruturado para você fazer isso. E define uma metodologia, se você vai controlar por um caderno, por uma planilha, ou até mesmo pelo sistema. Então o que acontece? Você definiu ali, você definiu o seu método. Aí talvez você fale, Deberson, eu não sei criar um plano de contas. Se você não sabe elaborar um plano de contas, deixa aqui no comentário desse vídeo que você tem essa dúvida. Eu vou buscar gravar um vídeo te ensinando como você estruturar um plano de contas eficiente, independente se o seu negócio vai faturar 10, 100 ou 1 milhão por mês. Então comenta aqui nesse vídeo que eu vou trazer uma estrutura de plano de contas que vai ajudar você. Então, essa questão da gente
definir ali a meta por mês, isso vai ser o seu termômetro. Isso vai ser sua régua que vai medir a evolução do seu negócio. Lógico, definir a meta do mês não é o todo que você tem que fazer, mas assim, você vai estar na frente de muitas pessoas que começam um negócio sem clareza, sem direcionamento. Então assim, o que acontece? Você começa o seu negócio com aquela meta. Então o que acontece? No primeiro mês, você tem que tirar um tempo no início do mês seguinte e olhar para aquela sua meta e entender. Eu tinha planejado faturar X. Eu faturei X ou faturei Y? Aí sim, aí você começa a olhar para aquilo e entender. Se você faturou mais do que você tinha planejado, tudo bem. Agora, se você faturou menos do que você tinha planejado, e aí, quais são as perguntas que você tem que fazer? As perguntas que você tem que fazer é: tá, por que eu não alcancei a minha meta? O que faltou? Então, você começa a se comparar consigo mesmo. Porque, igual eu comentei anteriormente, a gente sempre quer nos medir com a régua que não é nossa. Às vezes a gente olha para alguém do mesmo segmento que a gente e fala: poxa, a empresa de fulano tá faturando, sempre tem movimento e a minha não tem. Tá, você entende que você tá medindo com a régua que não é sua? É a mesma coisa de você ir em um hospital e chegar lá no hospital, tem você e mais um outro paciente. Aí você fala que tá com febre. Aí o que acontece? Aí o pessoal da triagem vem para te atender. Em vez de auferir a sua febre, vai e coloca o termômetro em outro paciente. Aí o que der de temperatura lá é o que vai ser colocado na sua ficha. E aí, tá certo? E aí, o médico vai conseguir dar um diagnóstico preciso? Então, nos negócios, na vida pessoal, não é diferente. A gente sempre está fazendo isso, sempre está olhando, nos comparando com o negócio das outras pessoas e não estamos olhando para nós. E, sendo que o correto é esse. Então assim, na verdade eu sempre busquei trabalhar isso. Eu sempre busquei me comparar comigo mesmo, porque na corrida da vida você é o único competidor. Você e sua versão do ontem. Então assim, você é o único competidor nessa corrida. Então você só compete com você mesmo. Você só compete com o seu eu do passado, você do presente e o seu eu do futuro. Então assim, a corrida é essa. Então a gente sempre tenta ficar medindo. Isso é um fato. Então assim, isso é algo engraçado que não é só nos negócios, não é só no empreender. Isso acontece também com a questão da vida da gente. Então o que acontece? Enquanto eu tô gravando esse vídeo aqui, agora eu tô caminhando, né? Mas antes eu estava correndo. Então eu tenho uma meta, um objetivo pessoal. Eu sempre gostei de correr, sempre gostei de dar uma corridinha, fazer uma corridinha. E o que acontece? Nos últimos 5 meses, na minha vida eu tenho vivido bastante desafio. Então questão profissional, questão pessoal, então assim, assumindo novos desafios. E o que acontece? Caiu um pouco a minha régua de correr. Então eu tava sempre ali, o ano passado, agora eu tenho anotado, mas se não me engano foi 162 dias que eu mantive uma frequência de corrida. E esse início de ano, a minha frequência está bem baixa. Aí o que acontece? Então eu tô voltando. Mas se a gente olha pro Instagram e vê as pessoas postando todo dia correndo, ou uma vez por semana, em academia, aí você começa a se comparar com isso, você baixa o seu autoestima, você denigre você. Então assim, nos negócios não é diferente. Então a minha consciência eu não posso parar de correr. Então lá eu tô com novos desafios. Então, além de ser contador e gestor financeiro, eu sou professor universitário, então assumi esse novo desafio. Então, querendo ou não, sim, eu tenho uma rotina bem frenética, mas querendo ou não, eu já defini minhas metas. Então, por exemplo,
eu tô com o objetivo de manter uma frequência de 3 vezes por semana. Tô conseguindo bater já essa meta? Ainda não. Então assim, mas porém, a minha meta é essa. Eu não tenho que ficar olhando pro Instagram das outras pessoas e falar, cara, porque a pessoa tá num momento diferente, tá numa realidade diferente. Então, para você que tá empreendendo, chegou até aqui, para com isso, para de ficar se martirizando, se comparando com os outros, porque isso é só apenas ferramenta de tortura. Olha para você mesmo, entende o seu momento, entende o momento do seu negócio e foca no seu propósito, foca no seu objetivo. E acho que isso é o que você tem que fazer. Porque assim, o caminho, cada um tem o seu, cada um tem o seu momento. Então, para de se comparar com a régua que não é sua.